Tá aí, como vimos, uma agenda cheia. O novo governo anunciou o nome de vários integrantes para compor a equipe de transição do setor agropecuário. São nomes que atuam diretamente no setor, como é o caso do produtor rural e engenheiro agrônomo Joey Vale. Ele aceitou nosso convite, fala com a gente agora como serão os trabalhos do grupo. Já está conectado com a gente. Muito bom dia, Joey. Obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia. Bom dia a vocês. Joey, é um prazer falar com o senhor. Agradeço, por ter aceitado o nosso convite. A gente já começa falando, das expectativas dos trabalhos, Já tem uma primeira reunião, hoje agendada, O que vocês vão discutir? Já tem uma pauta? Como é que começam esses trabalhos? Eu acho que hoje é uma primeira apresentação de todo o processo, Acho que pessoas muito capacitadas, pessoas muito boas, tanto na questão política quanto na questão técnica. E aí, esse é o processo de uma apresentação para que se possa avançar nesse processo de transição. A gente lembra que isso é uma transição, Nós estamos saindo de um espaço para outro espaço. Então, essa transição precisa ter conhecimento, diagnóstico e depois um prognóstico do que vai ser feito. E eu acredito que isso vai acontecer porque nós temos, inclusive, ex-ministros da Agricultura participando do grupo, muitos ex-ministros da Agricultura, o que vai ser, para a gente, uma coisa muito interessante. Eu vou trabalhar muito nessa questão técnica, eu acho que faço um papel técnico na questão da sustentabilidade, já que minha especialidade é produção sustentável de alimentos. Já há mais de 35 anos que eu atuo nesse processo. É verdade. Você mencionou a participação de ex-ministros da Agricultura nesse grupo de transição. A gente tem aí um dos nomes que estão sendo mais indicados do senador Carlos Fávaro, Mas sabemos que tem também a senadora Cátia Abreu participando, o ex-ministro da Agricultura, Nery Geller. Como que você está vendo nessa configuração? Você acha mesmo que será Carlos Fávaro? Já tem algum nome? Como que vocês estão vendo isso também nos bastidores? Não, a gente está trabalhando para que seja quem consiga fazer a melhor forma de juntar, Acho que esse é um momento de juntar pessoas, de juntar o segmento que está muito dividido, O agronegócio em si ainda existe um processo de polarização muito forte e o que a gente precisa fazer é que a pessoa que vai coordenar isso tenha essa capacidade de juntar todos esses segmentos para que a gente possa avançar, porque afinal de contas, o que precisa acontecer é que a gente possa tirar a fome do Brasil, que a gente possa avançar com isso e que o Brasil volte a ser esse grande player que é, Eu falo que o Brasil é uma locomotiva, mas que de vez em quando ele tem um complexo de vagão nessa questão do agronegócio. E eu acho que a capacidade dessa pessoa, seja quem for, Acredito que o senador Fávaro é um player extremamente importante, porque tem essa visão, tem esse pensamento de amalgamar, de juntar, de trazer para dentro. Eu acho que quem for, eu acho que todos os três que foram colocados aí têm total capacidade, experiência e capacidade política de fazer articulação para que a gente possa avançar nessa questão do agro, que é a nossa locomotiva mesmo em termos mundiais. Joey, você citou um ponto muito interessante, muito sensível, que a gente acompanha durante todo este ano eleitoral e perpetua mesmo após o resultado, que é a questão de um país dividido, um país extremamente polarizado. Qual que será o tom de união usado pelo agronegócio nesse sentido? Eu acho que o objetivo de todos nós, que somos produtores, trabalhamos no campo, é que a gente tenha um Estado parceiro, Um Estado que entenda o processo, já que tudo que nós pagamos vai para uma máquina pública para que possa fazer gestão sistêmica de tudo aquilo que a gente precisa. Eu acho que o Estado precisa trabalhar naquilo que é gargalo para todos nós e deixar-nos fazer o que dá para fazer individualmente. Eu digo que esse é o processo. E é uma coisa interessante, porque com a visão de máquina pública, a gente entender qual é a cadeia de valor, eu fico pensando assim, quais são os clientes, quem são os interessados no Ministério da Agricultura, o que ele faz, qual é o resultado esperado. Então, a gente trabalhar nesse sentido, atendendo às expectativas de todos, entendendo todo o processo conceitual que precisa ser trabalhado, para que as pessoas possam ter qualidade de vida e quem está na ponta ter segurança alimentar e que a gente possa efetivamente atender a todos, Então, eu acho que o tom está bom, acho que a senadora Cátia Abreu, o Fávaro, todos os políticos que estão nessa dimensão aí de trabalhar
para que a gente possa fazer uma transição adequada e a transição de algo que já está existindo para algo que precisa melhorar, né? A gente entender que é importante termos e olharmos para as qualidades também, né? Não só para defeitos. Há um vício de quem entra a olhar para os defeitos de quem sai. Eu acho que agora é o momento de olhar para as qualidades de quem sai. Eu acho que no Ministério da Agricultura teve alguns aspectos técnicos de qualidade que foram feitos, que precisam ser preservados e, logicamente, colocar toda essa visão da sustentabilidade, da questão ambiental, que eu acho que trabalha conjuntamente, né? Eu acho que economia e ecologia, junto com a produção de alimentos, tem que ser o que nós vamos mexer nessa panela para sair uma receita de boa qualidade. Tá, e nesse sentido, Joey, como que vai ser a participação de cada integrante no grupo, né? Cada um vai ter uma função, isso já foi definido, será de acordo com a área de atuação, né? Como que você pretende contribuir também com esse grupo? É claro que o meu trabalho vai ser muito na área técnica, nessa questão de produção de alimentos sustentáveis, né? Como é que a gente junta justamente isso que eu estava falando, né? Para fazer uma boa receita, a gente junta ecologia, economia, produção de alimentos em pessoas. Então, essa é a lógica, com todos esses segmentos que precisam estar juntos, né, numa visão sistêmica do processo, para que a gente possa avançar dentro daquilo que nós compreendemos e entendemos que é ter um país onde não tenha fome e que a gente possa atender às demandas mundiais por alimento. Agora, Joey, rapidamente, né, a gente está acompanhando muitas pautas que estão aí travadas, né, dentro do agronegócio, que até a frente parlamentar pontua, né, como segurança jurídica, tem a questão também das novas moléculas, que são importantíssimas para dar seguimento à produção e garantir, assim, a segurança alimentar. De que forma esses pontos que são mais sensíveis serão tratados aí no grupo de trabalho? Já existe uma ideia? Porque há pouco você mencionou que bons resultados, né, deste governo que nós estamos agora serão aí perpetuados e serão olhados, né, com mais cautela pelo próximo. Como é que vocês vão acompanhar isso também? Eu acho que esse conhecimento, eu tenho acompanhado muito a questão, por exemplo, dos bioinsumos, né? A gente tem acompanhado tudo isso porque eu trabalho nisso, a gente é do Instituto Orgânicos Brasil, a gente acompanha, até porque fui político também, tenho essa ideia, já fui de ministério, fui secretário no Ministério da Ciência e Tecnologia, então a gente conhece esse processo, a gente se coloca à disposição coletivamente para ajudar nisso, e a ideia é de ver, eu acho que assim, tem uma coisa muito importante para a gente trabalhar, e é o que eu quero fazer claramente, é tirar o preconceito do processo, né? Então, o que é possível, o que é necessário e o que a gente pode fazer efetivamente com o pé no chão, fazendo de forma simples, desburocratizando os processos, para que a gente entenda que, no final de tudo, a gente precisa levar felicidade para o produtor rural, para o brasileiro, para todas as pessoas que dependem efetivamente desse agro, que é um agro muito forte no mundo e que precisa ter sua imagem renovada, né? Então, essa é a lógica de trabalho. Nada de mirabolante, nada de inventar roda, mas fazer de forma diferente para termos resultados diferentes. Ok, Joey Vale, produtor rural, ele que faz parte aí da equipe de transição do governo para a área agropecuária. Obrigada mais uma vez pela entrevista, os trabalhos iniciando hoje. Em breve, então, a gente volta a conversar para saber como que está sendo. Obrigada. Muito obrigado, Joey. Sucesso para vocês. Bom dia, muito agradecido. Tchau, tchau.